Olá! E aí, meu povo? Bora lá? Quem tá nesse pessoa aqui comigo? Gente, ó, tô bem ruinzinha, viu? Tô com uma vozinha fanha. Bem ruinzinha mesmo, mas tamo aqui. Hoje eu vou falar um pouco. O tema da nossa live de hoje ele é sobre captação. E principalmente, né, como ter uma captação eficiente. Ô, amiga, obrigada. Obrigada, Emília. Como ter uma captação eficiente. Então, aqui no Desenrola, esse perfil, ele é um perfil onde eu venho falar pra vocês sempre sobre construção de carreira dentro da nutrição, né, com foco aqui na nutrição esportiva. Então, eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês temas relevantes que são importantes para esse processo de construção de carreira. Então, sobre os desafios, sobre conhecimento técnico-científico também, mas gestão e tudo que muitas vezes a gente não aprende na faculdade. Então, o nosso foco, ele é com que eu direcione vocês sobre um conhecimento, principalmente, galera, prático. Então, a gente vai aqui estar conversando sobre prática, tá? Então, pra quem não me conhece, tá chegando agora aqui pelo canal, né? Ou então não tá entendendo ainda o que é o canal, começou a seguir recentemente porque é um perfil novo. Deixa eu me apresentar, né? Primeiro, então eu sou Andressa Fontes, sou nutricionista esportiva, tenho 14 anos de prática, que atuo aqui com atendimento no consultório. Nem sempre foi aqui, né? Aqui eu até sempre brinco que aqui é só a pontinha do iceberg. Quem entra e vê, né, tá pegando só ali o miolo da história. Mas tenho 14 anos de prática clínica, atendendo atletas e praticantes de atividade física. E aí, nesse ano, recentemente, eu criei esse canal novo, que é o Desenrola Nutri, para ensinar profissionais nutricionistas a saírem aí do diploma a pelo menos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva, para que vocês possam viver de nutrição esportiva. Então, eu vou estar sempre por aqui falando sobre assuntos que são pertinentes para a construção dessa carreira, como eu estava falando, tá? E o nosso tema hoje é sobre captação. Então, Andressa, eu não sei nada de captação. E se você não tiver passado por isso ainda, em algum momento vai passar, né? Sempre que a gente pensa numa construção de carreira, numa construção de atendimento, então a gente tem alguns caminhos. Ou você vai atender em algum lugar por parceria, ou um lugar que já tem indicação, ou você vai precisar construir sua clientela. Então, para quem tá começando, quem vai te indicar, né? Então é muito provável que você vá, né, construir aí essa clientela e é sobre isso que eu quero falar. Então, dentro de um das coisas, dos pontos, né, principalmente da galera que tá aí no Sintetizando, que já tá no grupo, que a gente já tem trocado figurinhas, tanto dessa turma 2 quanto da primeira turma, um dos pontos de maior dor do que todo mundo colocava é sobre como captar pacientes, é precisar aumentar pacientes para poder só viver de consultório. Então, o que é que a gente percebeu, né? Que esses profissionais, eles estavam ali muito perdidos e acabou que a gente incluiu isso como um tema no curso e eu tô trazendo pra cá um pouquinho desse conhecimento pra compartilhar com vocês aqui na live, tá? Então, né, Andressa, quando pensa em captação, o que é que você tá querendo dizer sobre isso? Então, eu tô falando sobre o desafio, que é conquistar novos clientes pro consultório, ou seja, qual vai ser o processo, o meio, a forma, né? Esse como mesmo que você vai fazer para atrair pacientes de maneira consistente, novos clientes para o seu consultório. Como que eu vou fazer para me conectar com essas pessoas, para gerar desejo nessas pessoas, para que essas pessoas elas tenham interesse pelo meu serviço. Então é sobre isso que nós vamos conversar. E aí o que acontece? Quando as pessoas, né, quando os profissionais, quando os nutris, eles pensam em captação, muitas vezes eles pensam em publicidade, em marketing, em anúncio. Então, eles têm esse olhar só sobre o postar, né? Sobre postar ou investir dinheiro em marketing, campanha de anúncio. E, na verdade, a ideia do captar é você construir um relacionamento com a sua audiência. E aí, como que eu construo isso, Andressa? Você vai, através da sua fala, através do seu conteúdo, gerar essa conexão. E como é que eu gero uma conexão, Andressa, com a minha audiência?
Então, tenham sempre dentro do coração. É sobre criar um relacionamento genuíno e verdadeiro. Então, você vai dar ali para eles as informações que você entende que para eles são preciosas, que é o que ele busca. Andressa, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso que vocês entendam que o que vocês vão dar de conhecimento vai resolver alguma dor. Vai ser do interesse dele, né? Seja um problema, enfim, né? Algum ponto específico. Então, para isso, eu preciso que vocês criem uma linha de raciocínio. Primeira coisa que eu preciso entender: quem é o meu público? Quem são as pessoas com que eu quero atrair para minha audiência, para com que eu possa conversar e me conectar com elas. E aí é por isso que a gente fala sempre muito da ideia do nichar, para com que você aborde essas estratégias de comunicação. Gente, minha voz tá super falhando porque eu tô querendo ficar doentinha mesmo, tá? Eu tô falando isso no começo, mas já entrou e saiu tanta gente aqui que talvez vocês não tenham pego. Então é estranho, eu tô todo o tempo mesmo, e ainda mais no final do expediente, depois de falar o dia todinho. Então, bora lá. Então, primeiro passo, quando eu consigo definir quem são essas pessoas, pelo menos um nicho, ou melhor ainda se for um subnicho, eu consigo direcionar essa fala. Então, vocês vão raciocinar. O que é que essas pessoas buscam? O que é que para elas é desafiador? Quais são os maiores desafios dela? O que é que elas almejam? O que é que elas têm procurado? Então, quando eu entendo, eu tô falando de um corredor, ele quer melhorar o PR dele, ele quer aumentar o desempenho, ele quer baixar o peso, ele quer, enfim. Então, eu entendo que essa é a luta, isso é o que ele tá buscando. Eu começo a direcionar o meu conteúdo, e aí eu tô falando de postagem, e aí eu tô falando de, reels, eu tô falando de, enfim, todo o conteúdo da sua rede social focado nisso. E aí você vai começar a atrair, vai te ler, vai prestar atenção, vai parar pra te assistir pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. E automaticamente a própria rede, ela começa a te jogar para as pessoas que estão buscando conteúdos semelhantes. Então, o primeiro passo é você definir esse tipo de conteúdo. Não é sobre postar por postar e muito menos sobre estar investindo um monte em propaganda paga que não tem estratégia nenhuma, só por aparecer por aparecer. Se você não conseguir se conectar com a pessoa, se você não conseguir gerar desejo em quem está te assistindo, isso não vai converter, não vai se tornar uma captação. Então, o que é que acontece? Captar, ele não é só simplesmente aparecer por aparecer. Se você vai aparecer sem estratégia nenhuma, talvez nem seja melhor nem aparecer. Porque aí, se você não conecta, o Instagram, as redes, né? Não só falando de Instagram, ele te joga pra baixo e aí fica cada vez mais difícil aparecer para as pessoas que você queria. Então, é melhor com que você apareça com frequência menor, mas que você apareça com um conteúdo estratégico. E o conteúdo estratégico é falar sobre o que as pessoas que você tem interesse, elas estão buscando. Então, primeiro passo, se eu quero conectar com essas pessoas, eu preciso primeiro entender como ela pensa, o que ela busca, né? Por isso que eu falo desse relacionamento genuíno, porque você vai, de fato, entregar para ela um conteúdo de valor. Porque se eu digo para ela uma informação que para ela é preciosa, que é o que ela está buscando, isso é para ela, sim, um conteúdo de valor, tá? Então, vamos lá. Eu só consigo me conectar e fazer com que as pessoas busquem o seu serviço se você gerar desejo. Então, quando eu falo que ela busca, eu gero esse desejo. Então, você pode falar sobre uma estratégia, você pode contar uma história de um paciente seu que chegou naquele objetivo e esse objetivo ser esse que conecte. Você pode dar uma dica que é valiosa para que ela chegue naquele objetivo. Então, você pode traçar diversas formas de conversa, de narrativa, de conteúdos, mas que no final ele conecte com o objetivo, conecte com o que a sua persona, com o seu paciente ideal, seu cliente ideal deseja. Então, a gente só vai conseguir captar. Às vezes se fala muito em converter, né? Converter uma pessoa a pedir uma informação, converter essa pessoa que está ali interessada. Eu só consigo captar, trazê-la para minha clientela, eu só consigo gerar essa conversão para venda se eu gerar o desejo, né? E é isso que eu preciso que vocês coloquem na cabecinha, tá? Só um minutinho, gente. Os bastidores, né? Do ao vivo. Então, o primeiro passo, né? É com que vocês definam quem são as pessoas. E aí entendam
que não necessariamente, isso é uma coisa que eu vou falar sempre, que não necessariamente essa pessoa que você desenhou como a pessoa ideal para você atrair, você só vai atender aquilo, não é. Mas é uma estratégia para você conectar muito mais sobre aquelas pessoas. E aí eu falo sempre, o que é que não dá resultado? Hoje você tá falando de emagrecimento, amanhã você tá falando dos benefícios da banana, amanhã sobre antioxidantes, amanhã sobre a alimentação saudável no idoso, no outro dia sobre a alimentação infantil. Então, se você não foca, você não vai conseguir conectar com as pessoas corretas. Então, por exemplo, aqui eu tô 2 vezes por semana falando de carreira para nutricionistas que querem viver de consultório, que querem aumentar o faturamento, que buscam mais conhecimento em nutrição esportiva. Então, eu tô sempre trazendo conteúdos que estão correlacionados com isso, com o que o meu cliente, por exemplo, deseja, com o que as pessoas com quem eu quero conversar estão buscando. E aí, eu quero trazer aqui algumas ideias, tá? Para vocês sobre a importância disso. Então, o maior benefício de você dominar a técnica de captar é com que você vai sempre ter uma previsibilidade de clientes. Então, por exemplo, a agenda caiu, você já sabe que é aquele mês que cai, por exemplo, dezembro. É natural com que as pessoas que já estejam agendadas, marcadas, eu tenho uma agenda fechada até janeiro. É natural que em dezembro as pessoas que já estão agendadas há muito tempo, elas comecem a remarcar, enfim, a jogar um pouco mais pra frente, desmotivou e tudo. Isso é um processo natural da sazonalidade do atendimento de qualquer profissional. Então, o que é que automaticamente eu já começo a fazer antes? Eu já começo a gerar uma nova captação. Eu já faço um trabalho de captação aqui pro meu consultório. Então, você não depende de sorte, você não fica dependendo só do boca a boca, mas você consegue alinhar esse fluxo constante das pessoas, né, que estão te procurando. Isso vai te ajudar a garantir estabilidade financeira. Então, por exemplo, eu tenho uma agenda, hoje a minha agenda ela roda só com pacientes em acompanhamento e eu tenho pouquíssimos pacientes de primeira vez. Mas quando eu já identifico, então eu tenho várias estratégias aqui com a minha secretária, de uma confirmação com antecedência, bastante antecedência para você confirmar se a pessoa ela realmente quer aquela vaga. Abril, ela já começa a puxar. Então, se ela sente que a lista ali tá reduzindo, automaticamente ela me sinaliza e, por exemplo, eu dou um anunciado em redes sociais, mas esse anúncio, ele não é agenda aberta, né? Tipo, tem um vaga data tal, quem quer? Isso não gera desejo. Até pode gerar ali, né, com pensamento de escassez, não tenho vaga, abrir hoje. Talvez até alguma pessoa, ela tenha, assim, interesse. Mas eu não gerei o desejo e eu não consigo gerar, né, essa conexão. Então, eu já começo a criar uma narrativa com a história daquele público que eu quero atrair. Então, por exemplo, tá chegando no final do ano, as pessoas começam a pensar, nossa, o ano tá acabando, o ano vai virar e eu não cumpri as metas que eu queria, né? Será que ainda dá tempo? Será que eu ainda consigo estar bem no final do ano? No final do ano todo mundo quer estar melhor, todo mundo vai encontrar várias pessoas, vão socializar. As pessoas tendem a querer aparecer bem, seja estética, elas tendem a procurar mais, né, serviços de estética, enfim. Então eu posso, por exemplo, abordar esse tema nesse período, e, enfim, né, e trabalhando essas pessoas que estão buscando isso, possibilidade. Ou, por exemplo, se você trabalha com CrossFit, final do ano tem Murphy. Então você pode começar a focar, olha, ainda dá tempo você se preparar para o Murphy, você pode fazer isso, enfim. Então trabalhar aí um conteúdo que gere essa conexão para com que você possa captar pessoas, mas você precisa sempre quanto mais com antecedência, né, você conseguir trabalhar, mais esse resultado ele vai vir ali na frente, tá? Então, quando eu domino isso, eu consigo trabalhar com previsibilidade melhor, e ajustar essa agenda. E aí vocês me perguntam, Andressa, qual é o melhor momento para investir em captação? Gente, desde sempre. Antes de você pensar em simplesmente criar uma rede social para comunicar, pense em qual estratégia você vai usar para comunicar. Então, é o que eu tava falando, não é simplesmente estar postando aí os benefícios da banana, mas é direcionar essa informação para o público que importa. Você sabia que a banana pode ser um aliado para a corrida? E aí você, ela é de fácil digestão, ela tem uma fonte de carboidrato que a digestão é de boa, esses antioxidantes ajudam na recuperação muscular, é mais vantajoso se você está buscando performance que você coma ali uma coisa que tem uma digestão fácil, como a banana, do que você está indo em jejum. Então você pode trabalhar esse conteúdo
mas eu inseri a banana no contexto de uma pessoa que está buscando performance, e não os benefícios da banana ali aleatório. Tem vitamina, tem antioxidante. E aí a pessoa diz, o que eu faço com essa informação? Entendem? Então, eu preciso colocar esse conteúdo de uma forma que ele gere desejo, que ele conecte com o que a minha audiência busca. A minha audiência tá preocupada com performance. A minha audiência quer hipertrofiar, ou a minha audiência quer emagrecer, enfim. Então, eu vou conectar as informações com isso, com o desejo, ou com a dificuldade, com a dor, né? Do que essa pessoa está buscando. Então, o que é que acontece? Quando você não tem habilidade para captar, quando você não tem esse conhecimento, você vai sentir dificuldade, com toda certeza, na construção de um negócio sustentável. Então, qual é a ideia, gente? É com que vocês vão criando a clientela de vocês, para com que essa agenda rode, né? Vocês fidelizem esses pacientes, vocês comecem a acompanhar um grupo de pacientes. Mas para com que eu construa isso, tudo vai partir de uma captação, tá? Então, realmente, para que você chegue aí em uma agenda sustentável, que você consiga viver, né, de atendimento, saber atrair pacientes, é essencial para que você possa crescer. E tanto crescer aí, por exemplo, em número de atendimentos, mas um outro ponto importante, por exemplo, em vários momentos da minha carreira, eu fiz captação, quando principalmente eu queria subir preço. Então, é natural que quando você sobe preço, muitas pessoas, às vezes, aquele preço ela não atende a realidade dela, do que ela pode pagar. Principalmente quando você não tá deixando, quando a pessoa não enxerga o valor, enfim, né? Ou você não tá gerando desejo, por exemplo. Mas, enfim, às vezes é porque pela renda da pessoa mesmo não justifica pra ela e tá tudo bem. Então, sempre que vai ter esse reajuste, é um período onde, por exemplo, eu vou trabalhar um pouco mais de captação. Porque eu sei que é natural com que algumas pessoas ali, elas possam deixar e tá tudo certo. Porque eu trabalho com a mentalidade em que eu quero atender menos e faturar a mesma coisa ou mais, né? Mas hoje não, já tem muitos anos que eu não trabalho mais com a mentalidade de que eu vou atender o dia todo, que eu vou me desgastar o dia todo, que eu vou virar madrugada fazendo planejamento. Esse definitivamente não é o que eu busco, o que eu almejo pra mim. Pelo contrário, tá? Então eu almejo entregar um serviço cada vez mais qualificado, com pessoas que estão dispostas a pagar um preço justo pra isso. Que eu consiga dar suporte de acompanhamento pros meus pacientes, que eu atenda as mesmas pessoas, né? A maior parte do tempo, que eu consiga entregar o planejamento na hora, que eu consiga acompanhar, dar a atenção que essa pessoa merece. Mas isso, claro, tem um preço, né? E que é justo para que tudo isso se sustente, que é bom para mim, que é bom para o paciente. Eu quero atrair as pessoas que entendem que isso é importante, que o acompanhar ele também é importante, tá? Então, quando a gente não investe numa captação, a gente acaba ficando aí à mercê do acaso. Então, você pode depender de indicação, você pode depender das oscilações aí temporais mesmo. E aí, isso gera muita insegurança financeira. Então, a habilidade de captar, ela ajuda muito a com que você consiga trabalhar aí com uma previsibilidade, tá? E isso é um ponto que eu sempre trabalho com as minhas alunas. Eu tenho uma amicíssima que ela foi uma das minhas primeiras mentorandas. E aí ela postava. E esse conteúdo dela nunca gerava desejo. E aí eu cheguei e disse, vamos lá, não adianta tu tá pagando caro pra uma pessoa tá criando o teu conteúdo, se desgastando gravando conteúdo, porque a gente desgasta sim, né? Demanda tempo, enfim. E aí o que a gente começou a fazer? A gente ajustou esse conteúdo, né? Na verdade, a estratégia dela, pra com que ela conseguisse captar as pessoas certas. Pra com que ela não tivesse ali só falando, no caso dela era de comportamento alimentar, então não só falando dos transtornos, por exemplo, dando lá aqueles textinhos, sabe, prontos, falando dessa relação com a comida, mas sim de uma forma que quem estivesse lendo se identificasse e dissesse, eu preciso dessa profissional. Eu preciso resolver esse meu problema e eu entendi que se ela resolver o da paciente dela, ela vai resolver o meu. Então, quando a gente cria uma narrativa, a gente cria essa historinha, a gente vai gerando o desejo e aí as pessoas se conectam com aquela informação faz sentido pra ela e aí a gente converte, né? A gente consegue captar. Então, mas o primeiro passo, ele parte
desse planejamento. É para quem eu quero falar, quem eu quero atrair. Então, o primeiro passo, ele é nichar, tá? Uma outra coisa que eu escuto muito, assim, de alunas é: ai, Andressa, mas pra que eu vou ficar investindo no Instagram se eu não tenho seguidor? Como é que eu vou captar paciente de lá? E aí, gente, eu sempre digo, eu não preciso de uma audiência enorme. Não é sobre o número. Eu preciso de uma audiência qualificada. Se você estiver falando para 3, 4 pessoas, mas aquela pessoa ela tem interesse no teu conteúdo e dali você gerar 2 vendas, por exemplo, top, ou uma. E aí você fideliza esse paciente, daqui a pouco ele tá te indicando outra. Então é uma pirâmide, né? Que vai ali se somando. Então, o que você precisa é falar para o público certo e resolver as dores deles. E você dá uma informação relevante, de qualidade, que ajudem eles de verdade. Por isso que eu falo tanto que precisa ser genuíno, que essa informação ela é valiosa, ela é preciosa. Então, não interessa o tamanho do público, mas a qualidade, como você se conecta com ele, tá? Uma outra frase assim clássica: ah, eu não tenho tempo para fazer captação. Você pode deixar isso de uma forma automatizada. Então, por exemplo, eu tenho várias narrativas já salvas e prontas, que eu parei uma data na minha vida e fiz, e que eu uso aleatório. Eu não tô todas as horas, todo momento na rede. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu atendi muito. Eu fiz várias atividades do meu filho, eu brinco que às vezes eu sou Uber do Luquinha. Então, eu andei com o Luca pra cima e pra baixo, com o computador embaixo do braço, e aí onde eu encostava, eu tava ali trabalhando, esperando por ele. E eu não tô aparecendo o tempo todo, porque não é sobre postar bom dia, a foto do seu prato, um café quentinho e bora começar o dia. Não é sobre só um motivacional, não é isso que converte. Até pode ajudar a gerar uma conexão, mas não gera desejo. Eu não consigo mudar esse raciocínio final. Então, até pode conectar, mas se eu fico só naquilo, não flui. Então, pelo contrário, eu preciso sempre criar uma narrativa. Então, eu posso, sim, pegar a foto lá do meu café da manhã, que eu gosto de postar, mas você vai: tava aqui tomando meu café da manhã e lembrei da história de uma paciente de ontem que me contou sobre isso. E aí você conta, por exemplo, a dificuldade dessa paciente, você conta qual foi a solução que você propôs e conta o desfecho. A paciente adorou, resolveu o problema dela, enfim, tarará. Então, eu crio uma sequência de narrativa, uma contação de história, mas que essa história, por exemplo, apresentei a solução para a dor do meu paciente, né? Uma possibilidade aí de solução. Então, a ideia, ela é essa. Então, onde é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? Tem formas de você automatizar isso, tem plataformas que ajudam isso, você pode deixar a postagem programada, mas eu preciso ali de um tempo mínimo para com que eu planeje essa estratégia, né? Como eu tava falando, não é só postar por postar. E aí, sem dúvida, né? O maior erro dos profissionais, ele é postar por postar. Então, é postar sem uma estratégia clara, é ficar tentando fazer captação de pacientes de forma aleatória, sabe? Posta ocasionalmente, não posta com consistência, com constância, não posta um conteúdo que conecte. Outro erro é não buscar entender o que seu público-alvo quer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Desenrola. A todo momento eu estou em contato com as minhas alunas, com as pessoas que elas começam a seguir, elas recebem um questionário, elas preenchem para mim, para com que eu conheça esse público. Eu saiba o que é que esse público tá buscando, o que é que eles querem, para com que eu venha aqui falar sobre o que as pessoas buscam, para com que eu me conecte. E eu não tô aqui preocupada se eu tenho 1.000, 2, 3, 4, 5 mil seguidores. Não. Eu estou aqui preocupada em dar um conteúdo genuíno e relevante, de valor, para ajudar essa outra pessoa. Então, é sobre isso. Tenham isso no coração. E aí, vocês sabem, tira essas amarras de que, porque eu queria falar para 1 milhão de pessoas. Isso é vaidade, tá? Isso é vaidade. O número de seguidor, na verdade, não quer dizer nada, porque se você não conecta essa informação, ela também nem chega. Então, o que vai trazer valor, né, e que vai converter de verdade, é quando você resolve o problema das pessoas, tá? E aí a captação, ela começa a acontecer de forma natural. Então, comecem dando pequenos passinhos. Comecem a tentar identificar o que é que o seu paciente busca. E aí você pode criar uma sequência de conteúdos ali, um storyzinho, contando uma história sobre esse tema, contando a história de um paciente seu, ou contando a sua história de uma forma que você conecte isso. E aí você pode oferecer ali dicas rápidas, né?
mostrando que você tem um conteúdo que pode ajudar, que aquela informação que você tem aquela e muitas outras informações que podem ajudar aquela pessoa. E aí isso já começa a gerar interesse, já começa as pessoas a se conectarem. E aí eu começo esse processo, né? Essa construção. E aí pra fechar, tá? Esse raciocínio, se você me perguntar, Andressa, tem algum momento que captação não é bom? Tem, gente. Então, a captação, ela pode ser usada de estratégia quando eu tô começando a carreira, quando eu entendo de momentos de sazonalidade, quando eu percebo. Mas, por exemplo, se você tá com a agenda completamente lotada, cheia, sem dar conta, não faz sentido você estar trabalhando para captação. Nesse momento, é momento de você concentrar e se planejar para entregar melhor para esse paciente, de rever preço, de você melhorar a sua gestão e de você trabalhar a fidelização das pessoas que já estão com você, para que você atenda mais as mesmas pessoas. Então pensa, tá todo o tempo captando, chegando gente nova todo o tempo, você não tá retendo essas pessoas, você tá trabalhando muito mais. E aí, se as pessoas não estão voltando, talvez a entrega não esteja legal. Ou a consulta, o valor, a percepção de valor, a entrega do cardápio, a estratégia, o resultado. Então, talvez seja o momento de você pensar e reavaliar o seu trabalho e entender o que está acontecendo. Talvez você esteja demandando muita energia em captar, em atrair novas pessoas, mas se essas pessoas não estão ficando, é sinal de alerta. Inclusive, ter ferramentas que fazem essa análise, né? Os meus pacientes estão voltando, eles estão voltando no tempo certo, tô tendo feedback deles, eles estão gostando, né? Estão conseguindo seguir, onde é que eu posso melhorar? Então, trabalhar tudo isso, tá? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, mas mais do que gostado, espero que vocês tenham aí aberto a cabeça pra... Nossa, é por isso que eu tô fazendo errado, é por isso que eu não tô conseguindo. Espero que eu tenha trago aí um olhar que de verdade é o olhar que converte, é o olhar que faz a coisa acontecer, né? Que faz a agenda acontecer, digamos assim, tá bom? Pois galera, ó, boa noite, abração e até quinta, tá? Toda terça e quinta eu tô fazendo aqui das tripas coração, mas eu tô aqui mesmo doente, sem voz, falando baixo aqui do jeito que eu tô. Mas eu estarei aqui trazendo conteúdo de valor pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!